Como que a gente comemora um Dia das Mulheres com esses números que fazem parte da nossa rotina? Hoje você liga um jornal, todo dia você vê uma notícia de uma mulher morta, pelo fato de ser mulher. A vida da mulher é diferente. A gente sente medo que um homem nunca vai sentir. O primeiro contato que eu tive com a violência patrimonial, dentro da violência familiar, foi em 2024. E que eu acho, inclusive, que a violência psicológica é muito pior do que a física. Porque a psicológica e os agressores, eles têm essa questão muito forte, né? De comandar, de manipular. Tudo começa com uma manipulação. E com uma forma do agressor desqualificar a mulher enquanto mulher. A vítima se culpa. Porque o agressor é culpa também. Ele é culpa das coisas que ele faz. Essa luta contra a violência doméstica é uma luta de todo mundo. Não é só da mulher. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje um dia muito especial, esse episódio será sensacional. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Olá, nós vamos falar hoje sobre o direito das mulheres e principalmente da violência que elas sofrem no dia a dia. Tá? Esse episódio é especial e pode salvar vidas. Então você aí, compartilhe, dê o like e ajude também a salvar vidas. Não estamos aqui para expor ninguém e nem ser sensacionalista. Né? Estamos aqui para sim expor algo real que acontece no dia a dia dos seus lares. Tá certo? Bom, e para abrilhantar, estamos aqui com a doutora Flávia e a Cris. Muito obrigado pela presença. De nada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de volta, falar de um tema tão importante, em um dia tão especial, embora a gente não tenha tantos motivos assim para comemorar. Mas o ponto é necessário, é bom a gente falar disso, é bom a gente ter que divulgar, a gente tem que entender e tentar colaborar de alguma forma com quem está assistindo a gente. Maravilha. Bom, muito obrigado também, Cris. E a Cris vai contar um pouquinho da sua história, né? Ah, sim. Na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com a violência patrimonial, né, dentro da violência familiar, foi em 2024, onde eu namorava já há 3 anos e resolvemos comprar um imóvel, né? E nessa compra, eu vendi o meu imóvel. Dei o meu imóvel à vista e a outra parte foi financiada pelo meu ex-companheiro. E assim, antes de entrar no apartamento, na casa, eu já fui barrada. Né? Ele falou, não, você não entra, porque somos só sócios, não somos marido e mulher. Eu entrei em desespero, porque eu estava com meu filho dentro do carro, na mudança, né? Eu falei, e agora, o que eu faço? Liguei para um amigo, conversei com um casal de amigos, ele falou, Cris, só faz o que ele quer. E aí voltei, retornei ao meu ex-companheiro e falei que o amava, que eu queria ter a minha família com ele e tal, porque eu precisava entrar na minha casa, né? Na verdade, eu coloquei o meu patrimônio ali, né, e ele financiou uma outra parte. Então essa foi a primeira vez que eu tive o contato com a violência patrimonial, que geralmente as pessoas não entendem, né? Acham que a violência familiar ela é a violência física, a violência psicológica, e não entende o ponto que chega a violência patrimonial. Nossa. Quando mexe no teu patrimônio. Né? Então isso é muito delicado. E aí eu convivi com isso por 1 ano, né? Porque eu não tinha para onde ir, até colocamos à venda tal, mas com o desgaste dessa relação veio a bebida, né? E cada dia mais, e bebia cada vez mais, e cada dia surtava por motivos diferentes, né? Mas assim, sempre com o objetivo de ofender,
de se você não estiver aqui comigo, você também não vai estar com ninguém. Então, sempre a violência, tanto a psicológica quanto a patrimonial. Nossa, complicado, hein? A patrimonial não deixa de ser uma forma de manipulação através dos bens, né? Sim. E foi o que aconteceu com a Cris nesse caso. Não, manipulação total, né? Ele pegou, Exatamente. fez você vender o imóvel para que ele pudesse se apropriar, na verdade, é isso, né? Exatamente. Se apropriar dos seus bens. E outras vezes, inclusive, que ela não pôde, que ela foi impedida de entrar em casa. Sim. Ele colocou no nome dele. Sim. O financiamento, no contrato de compra e venda, tem o meu nome e a minha participação financeira. Mas no financiamento foi apenas no nome dele. Mas eu fiz questão de colocar isso no imposto de renda, porque era uma forma de preservar o meu patrimônio, né? Mas ainda assim, se ele não paga, eu perco exatamente tudo que eu tinha. E aí vem todo um arrependimento, né? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu confiei? Mas como que você vive sem confiar nas pessoas? Infelizmente, ainda que as pessoas digam, maldito o homem que confia no homem, como que você vive sem confiar minimamente em uma pessoa? E é aquela pessoa que está do seu lado, que você acredita que está do teu lado, que você acredita que quer crescer com você. E na verdade, quando você vê, você fala, não era isso. E até então eu não tinha nada. Era um relacionamento normal, assim? Normal. Depois disso aí que começou... É porque também não morávamos juntos, né? Tá. Então, a partir do momento que você começa a morar junto, você entende e aí você tem contato com a pessoa de fato. Você namora, você vê a cada 5 dias, Sim. né? A cada 10 dias, ou vê esporadicamente, e quando você namora, você é uma pessoa. Mas quando você compartilha a tua vida 24 horas, aí você sabe quem são as pessoas, né? E assim, você pode até esconder 1 mês, 2 meses, mas vai aparecer em algum momento. E foi o que aconteceu, apareceu muito o alcoolismo, né? E aí ficou muito evidente o alcoolismo, e isso atrapalhou muito, né? Porque fora isso, é uma pessoa sensacional, mas entrou o álcool na vida, acabou. Acaba até o caráter da pessoa. Exatamente, né? Totalmente. E eles ainda conviveram separados de corpos no mesmo imóvel por um ano. Puxa. Sim. E ele chegando bêbado todo dia? Todos os dias, todos os dias. Vomitando, perdendo o carro, sem saber onde deixou, sem saber... E sempre com uma acusação, né? Sempre. Então, a princípio, tínhamos um combinado de que porque eu tenho um filho e ele tem uma filha, de outros relacionamentos. Então, o combinado era, temos o final de semana das crianças juntos. Então, 15 dias, no final de semana de 15 dias, que é com o pai, né, a filha com o pai e o meu filho comigo, era só das crianças. Tudo o que faríamos era só para as crianças. E no final de semana, que estaríamos livres, então só nós dois, então a gente podia viajar, podia sair, enfim. Só que assim, começou, no início era sensacional, mas depois desse episódio, até quando as crianças estavam, começou a aparecer a bebida. E aí você se torna chato, porque você fala, mas esse não foi o combinado. E aí a pessoa já está alterada, sabe? E aí você sempre vai passando aquele paninho, sabe? Para a criança não ver, nem o meu e nem a dele, para que não veja, para que não perceba. Mas é nítido. Quando você está com teor alcoólico no corpo, você é nítido. O tom de voz aumenta. Você que é introvertido fica extrovertido, né? Então, as crianças percebem isso. Mas por que o tio está falando dessa forma? Nunca falou assim. Por que ele quer brincar às 11 horas da noite? Nunca foi assim, sabe? Então as crianças começaram a perceber. E aí não foi só o final de semana. Começou a ter dias da semana também.
que já chegava alterado. Tá bom, você quer beber? Não tem problema. Chega, toma banho, come e dorme, não acorda ninguém. Mas aí não dava, porque vomitava na pia da cozinha, porque fazia barulho com tudo, todo mundo acordava. E foi escalando, sabe? Então, e chegou num momento que, assim, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. O alcoólatra vai perdendo tudo, né? Sim, Ele perde os bens, perde a família. sim, Aí parece que quanto pior, melhor para eles. exatamente. Não é? E é o ciclo da violência também, ela vem numa crescente. Quando nós conversamos, a Cris me procurou para falar dessa questão, ela falou para mim, eu não me conformo que eu passei por isso. Sempre teve sinais e eu não vi. Eu falei, mas não se culpa, a culpa não é sua. A vítima se culpa, porque o agressor a culpa também. Ele é culpa das coisas que ele faz. E a violência psicológica, ela acaba fazendo parte do cotidiano. Ela entra na sua vida como se aquilo fosse normal. E não pode ser. Mas ela estava vivendo uma rotina de violência psicológica. Então, e por isso ela se culpava tanto. Ela falou, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Mas a violência doméstica é o crime mais democrático que tem. Tá aí para todo mundo. Todo mundo pode passar por isso. Já teve juízas vítimas de violência doméstica, juíza vítima de feminicídio, delegado de polícia, delegada DDM. Nossa. Então, assim, tá aí para todo mundo, gente. Nós somos mulheres e nós estamos vulneráveis a isso. E há tantos outros tipos de violência. Né? A vida da mulher é diferente. A gente sente medo que um homem nunca vai sentir. Se a gente está num lugar qualquer, sozinha, numa boa, tá chegando alguém perto, você já fica com medo, pelo fato de ser mulher. Então a mulher está sempre numa situação de vulnerabilidade. E aí, isso que a Cris trouxe agora, inclusive eu quero de novo dar os parabéns para ela pela coragem, porque é uma ferida ainda recente, e quando eu a convidei para a gente bater esse papo, ela aceitou na hora. Então, muitíssimo obrigado também. É muito... a gente tem que enaltecer, assim, essa coragem, essa força. Falar sobre isso não é fácil. Admitir para tantas pessoas que podem estar vendo a gente aqui agora, que existiu esse momento delicado e frágil da vida dela e o quanto ela foi prejudicada por conta disso, não é fácil. Ao mesmo tempo, quando a gente se cala, a gente está dando força para um outro agressor. Então, ela não faz ideia da importância que pode ter para a vida das pessoas esse relato dela hoje. Que vai ajudar. Se ajudar uma, eu já estou satisfeita. Com certeza. Fato é que você é tão agredida todos os dias, a todo momento, que você passa a se acostumar com aquilo. Parece ser normal. Né? Então, assim, e de fato eu falei, Flávia, como eu pude, né, viver isso? Porque eu sou uma pessoa esclarecida, sabe? Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa... Falei, poxa, como que... Mas, assim, são tantas questões, o filho, o imóvel, você tá preso àquela pessoa... Sabe assim, por mais que eu fizesse propostas, não, se eu não fico, você não fica, sabe assim? Então, isso prende tanto que você não tem como sair. E eu falei, eu vou, Flávia, porque se eu me sentir uma pessoa esclarecida, eu fiquei 1 ano nessa situação, imagina as pessoas que não têm informação. Há quanto tempo estão? E não é falta de informação, não é falta de conhecimento, não é estudo, é um conjunto de coisas. E o agressor, o narcisista... Quando eu falo agressor, eu não estou falando só da violência física, tá? Porque a gente, quando usa esse termo, a pessoa já pensa logo numa violência física. E que eu acho, inclusive, que a violência psicológica é muito pior do que a física. Porque a psicológica começa a fazer parte do seu dia a dia. Quando você sofre uma violência física, você não tem dúvida. Sofreu uma violência física. E quando você vem sofrendo
você inclui na sua rotina e no seu lar a violência psicológica, você normaliza e você está vivendo com ela 24 horas por dia. E eu acho que psicologicamente ela faz muito pior do que violência física. Então, hoje a gente tem, pela Lei Maria da Penha, a gente tem violência, os tipos de violência: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. A física é agressão de fato, a psicológica é toda essa forma de manipulação que o homem faz sobre a mulher, é uma violência, a violência psicológica. Moral, o xingamento, sempre ele colocando ela para baixo, enfim, isso mina a autoestima da mulher. Não só em casa, como em locais, certos locais. Exatamente. Né? Porque tem gente que ainda xinga em locais públicos, né? Que isso aí é uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu já presenciei, acho que inúmeras vezes, assim, em restaurante, né? Até a gente estava no navio agora, a gente presenciou e não, sabe, é uma coisa assim. Eu até acho chata, né? que uma coisa que vem evoluindo é que as pessoas já não estão tolerando mais como tolerava-se antes. Acabou aquele negócio que em briga de homem e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Hoje as pessoas estão intervindo quando vê um homem fazer isso com uma mulher num local público. E aí, essa luta contra a violência doméstica é uma luta de todo mundo, não é só da mulher. Né? Então, voltando lá a falar do tipo da violência. Então, tem a violência patrimonial, que é a manipulação através dos bens. Né? Total. O homem, às vezes, deixa a mulher sem ter R$1 para ela falar para ele: meu amor, eu preciso ir na padaria, você me dá R$3? Ele se sente, acho que, empoderado, ele se sente no poder e sob o comando da mulher. E os agressores, eles têm essa questão muito forte, né? De comandar, de manipular e a violência sexual. Porque não é porque é parceiro que a mulher é obrigada a fazer os atos sexuais a qualquer momento que ele queira. Não. A mulher não é obrigada. Pô, o marido também comete estupro contra a mulher, contra a esposa. Ah, mas eu sou casado. E daí? A mulher não é seu objeto. Tem que ser consentido. Se não tem o consentimento, é estupro. Isso também é uma coisa que quase ninguém conhece. Ninguém sabe. Às vezes a mulher se acha na obrigação mesmo de ter uma relação sexual com o marido porque ele é marido. E o marido acha que ela tem a obrigação de ter a relação sexual com ele porque ele quer. Isso é muito bom que você toque à tona, né? Porque a maioria desconhece. Ninguém, assim, as pessoas acham que isso acontece lá fora com o desconhecido, com outra pessoa, mas que com seu marido não. Sim, o marido comete violência sexual contra a mulher, sim. E isso é muito importante mesmo a gente trazer esse ponto. Entendi. Bom, o marido tem que fazer o quê? O marido tem que proteger. Sim. Você não falou que você está numa rua deserta, você sente medo? O marido tem que te proteger. Sim. Ele tem que te acolher, né? Na verdade é isso, ele tem que te proteger, e assim, tem que te dar amor, né? E a relação, ela tem que ser uma relação de parceria, de amizade, de tudo. A mulher chega na menopausa, cai libido, cai isso, cai aquilo, muda o hormônio. E aí? Só por causa disso ela vai ser obrigada a ter uma relação sexual com o marido porque ele quer? Ele também tem que entender. Às vezes é fisiológico, ou às vezes tá num momento tão sufocante ali do relacionamento que não tem prazer, não tem vontade, não tem nada. Não tem respeito mais ali naquele lar. E mesmo assim, às vezes o marido acha que a mulher tem obrigação. E não tem. Certíssima. Tem que ser uma união, né, doutora? Né, Cris? Tem que ser uma união. Assim, né? O casal, ele vai longe. Claro. Você pode ter certeza, quando o casal tá bem, eles desfrutam de tantas coisas. Como é bom viajar com a sua esposa, né? Conhecer novos locais, né? Quando você chega mal em casa, a sua esposa já percebe. E quando minha esposa chega mal em casa, eu já percebo. Quando ela tá com uma dorzinha de cabeça, eu já falo, quer um remédio? Mas por quê? Porque você tá com dor de cabeça, não está? Você não tá mal? Nossa, então isso que é,
né? Isso é parceria. Isso é parceria, E isso é o casal gostoso mesmo, né? você chegar em casa e ter paz. Sim. Com certeza. É isso, e é tão O dia fácil. inteiro você trabalha ou né, alguma coisa, você chega em casa, aí tem que aturar né, alguém embriagado, né? E tem que ser leve, tem que ser em paz mesmo. A gente já tem tantas outras coisas da vida e de responsabilidade que a gente não pode correr. Então, o nosso refúgio tem que ser o nosso lar. Não o lugar onde a gente sofre, Com certeza. né? Certíssima. Vamos falar dos sinais, né? Porque eu acho que é muito importante para quem está passando agora, ou já passou, mas quem está passando agora, né, os nossos ouvintes aí, telespectadores, porque eu acho que, né, começa com algum sinal, né? O que a gente pode compreender aí, né? Para a gente captar, falar, opa, isso aqui não tá legal. Porque assim, quanto mais cedo você sair de uma relação, né, abusiva, você poder já ir conhecer a nova pessoa, melhor é, né? Sim. Quanto mais cedo, muito melhor. Primeiro que assim, existe um tempo médio da mulher perceber que ela está vivendo uma violência psicológica que é de 6 a 12 anos. Perceber? Para perceber. Nossa. Para perceber, para sair, para encerrar o ciclo da violência psicológica. De 6 a 12 anos, em média. Por quê? O manipulador, ao mesmo tempo que ele é muito ruim, o pedacinho de tempo que ele é bom, ele é maravilhoso. Então, a mulher, e eu vou até dar o exemplo aqui, ontem saiu uma sentença condenatória de uma cliente minha, né, contra, ele foi condenado, o ex-companheiro, e aí eu liguei para ela para conversar com ela falou para mim, ela falou, eu não sei te falar o que eu tô sentindo, não é ego. Eu falei, você tá se sentindo justiçada? Ela falou, eu fui muito julgada quando eu falei que eu estava sofrendo violência. Então, e isso é cultural. Você vê mulher morrendo todos os dias e você vê sempre alguém perguntando, mas o que será que ela fez para ele lá matar ela? Como se existisse um motivo. Né? Como se a gente pudesse falar, não, de fato, então se ela... isso não pode acontecer, esse questionamento não pode acontecer. E o narcisista, ele, no público, assim, ele é uma pessoa incrível. Então, quando ela fala, eu tô vivendo uma violência, eu tô sofrendo, a pessoa fala, imagina, o seu marido, ele é maravilhoso, você tá louco, você vai separar? Você entendeu? Então, olha só, a sensação que ela sentiu quando eu entreguei a sentença que o companheiro foi condenado, o que remeteu a ela, o quanto ela foi julgada quando ela falou que ela estava sofrendo a violência. Entendi. Então, eu acho que tem muita coisa assim que é cultural que a gente tem que mudar ao longo do tempo. Então, voltando lá aos sinais, tudo começa com uma manipulação e com uma forma do agressor desqualificar a mulher enquanto mulher. Então, o ciúme excessivo não é saudável. Ter ciúmes, ok. Mas quando ele é ali excessivo, obsessivo, ele não é saudável. Então, um dos sinais é até conversa, a grosseria, a pessoa, né? Palavrão. Então, assim, uma hora tá tudo muito bem, maravilhoso, outra hora não tá. Mas acho que a Cris também pode falar um pouquinho de sinais. Tem algumas sutilezas, sabe? Eu comecei a perceber quando eu queria dar a minha opinião sobre alguma coisa e ele não deixava. Então, assim, olha, essa caneca, ela é preta. Não, essa caneca é preta e branca, mais branca do que preta. Não, mas não, é isso. Ou então, na metade da frase, ele já te interrompia e pelo pensamento, não, mas o que você está falando eu já sei, mas você nem deixou eu falar o que eu estou pensando. Então, e aí começou a ter discussões exatamente sobre isso. Você vai deixar eu terminar de falar? Senão a gente nem precisa conversar. Começa a cansar, sabe? E olha, como eu disse, eu sou muito, muito orientada. Então, começou. Aí depois, era porque, olha, você tá olhando demais pro vizinho, ou o vizinho tá olhando demais para você. Por que você tá pegando o elevador no mesmo horário que o vizinho? Eu pego o elevador todo dia no mesmo horário. Se o vizinho não, se ele tiver, você deixa ele ir, no próximo você pega. Isso é doença.
sabe? É excessivo demais, sufoca. Ah, na mesa com os amigos. Não, mas você não pode se comportar desse jeito. Meu amigo, você me conheceu exatamente na roda de amigos. Não foi orando dentro da igreja. Então, né? Não, mas você não pode falar que você namorou antes. Eu tenho um filho. Percebeu que eu não sou mais virgem? Sabe? Não, mas isso você não pode falar na frente das pessoas. E aí começa a te limitar. Começa a te podar. Se você não responde a mensagem na hora que manda, o que você está fazendo? Com quem você está? Por que não me respondeu? Sabe? Não importa. Não importa se eu estou em atendimento, não importa se eu estou dirigindo, não importa. Se mandou a mensagem, tem que responder naquela hora. E são esses sinais que você precisa perceber. Fantástico. E aí, coisa que a gente não dá nem importância no dia a dia, né? Via de regra, ele vem numa crescente, né? Tanto que na violência doméstica a gente estuda o espiral da morte, que quando começa uma violência psicológica, ela vai aumentando, 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 vai crescendo aquele espiral até o feminicídio. Porque, via de regra, ela aumenta, ela não diminui. Começa os sinais e vão aumentando, aumentando, até que... É uma escalada, né? É uma escalada. Complicado, né? Parece até que, olha, essa ofensa aqui não tá ofendendo tanto mais. Porque assim, você vai apanhando, apanhando, chega uma hora que você nem vai falar, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Ele fala, mas não tá mais agredindo. Então, aí escala um pouquinho mais, né? Então, já mexe com a tua honra, com a tua hombridade, com a tua honestidade. Então, vai escalando. E aí, tem dia que você duvida de você mesmo. Poxa, será que eu sou isso mesmo? Sabe? Quando você começa a duvidar de quem você é e qual a tua posição no teu ambiente familiar, peça socorro, peça ajuda. Peça ajuda. É isso. E tem que admitir mesmo isso primeiro pra gente. Eu acho que é o primeiro passo para a mulher conseguir sair de uma violência, de um ciclo de violência, é ela entender que ela está passando. E buscar uma rede de apoio. Gente, como é importante a rede de apoio. A mulher que é vítima, ela precisa ter uma rede de apoio. E a mulher que não é, seja a rede de apoio de alguém. Sempre vai ter alguém precisando. Então, como é que faz? Eu estou vendo sinais, são nítidos, né? Porque do jeito que vocês falaram aqui, é nítido. Aí o que eu vou fazer? Não é Procurar nítido, a família? não. A gente comentando, parece, mas com o envolvimento ali num relacionamento, que no momento que é bom, ele é tão bom, e isso vai camuflando. Camuflando. A mulher percebe quando ela já não aguenta mais. E que depois que ela já sofreu muito com os sinais, e de fato eles existem lá desde o comecinho, de repente até numa menor proporção existia. E aí ela se culpa. Poxa, como eu permiti chegar até aqui? Porque eu já tinha visto aquilo lá atrás. Mas tudo bem, esquece lá atrás. É daqui pra frente que a gente tem que pensar. Sim. Né? E jamais se culpar. Então, porque o narcisista, ele é envolvente demais. Ele prende a mulher naquela relação. É a hora que ela quer sair, ele traz de volta com todo aquele glamour, né? Com todo aquele romantismo do narcisista. E é encantador. Inclusive, ele encanta os que estão de fora, Exatamente. né? Esse é o maior problema também, exato, né? Exato. Quem vê de fora, né? Igual vocês falaram aí. E é incrível que, assim, no dia seguinte de tudo, você é a melhor mulher do mundo, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. Sabe? E de nunca mais e nunca mais. Nunca né? mais e nunca mais e nunca mais. E aí, quando você tá com os amigos, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Você duvida, você chega a duvidar, você fala assim, não. Prestativo, sabe? Boa conversa, educado. Saiu daquele meio. Se tá numa situação, temos um churrasco hoje em casa. Todo mundo foi embora. Agora é a hora. Agora é a hora de falar, olha, você sentou daquele jeito que não deveria.
Você falou aquilo que não deveria. Porque você é isso, é aquilo, aquilo outro. Então eu falei assim, poxa, eu achei que estava tudo bem. De repente, o dia que foi maravilhoso, vai tudo por água abaixo. E A para a percepção, sociedade, né? Para a É. sociedade sempre mantém o papel ali do bom moço, do bom É. esposo, É complicado. exemplar. É bom, mas vamos lá. Então a mulher percebeu. Essa rede de apoio como que é? São os familiares, amigos, Familiares, advogada? isso, psicólogo, terapia, Psicólogo, como é terapeuta. importante fazer uma terapia. Geralmente, os amigos nesse momento já estão mais distantes, porque o narcisista já Já tirou todos tratou os seus amigos, te ele tirou, tirar. ele quer os dele. Né? Na verdade, ele não tira, ele afasta a mulher de todo Uhum. mundo, às vezes até da mãe. Tem homem que Uhum. não deixa a mulher visitar a mãe. Então, retoma aqueles contatos. E é importante que a gente tenha essa consciência de ser rede de apoio, porque a gente tem que saber acolher. Eu falo que quando a gente está estudando uma violência doméstica, a gente tem que brigar contra o agressor e às vezes contra a vítima. A vítima ela é capaz de inventar as histórias mais absurdas para te convencer que ela não está sofrendo uma violência que está na cara que ela está sofrendo. Sim. Para não largar, né? Para não largar. E aí vem a abusador, aí ele vai... a dependência emocional. A dependência emocional no cérebro, ela atua como uma dependência química. E é o maior motivo da mulher não sair de casa é a dependência emocional e não a financeira. O maior motivo. Nossa, eu imaginava que era financeira. Não. A mulher não separava por causa, Não. poxa. Não. É emocional. É emocional e é por isso que ela não consegue enxergar desde o começo todos os sinais. Aí ela fala, nossa, eu casei com um homem e separei de outro. Será? Ou você via um homem lá na frente, via outro e vê com outros olhos agora aqui, neste momento. Então tem todas essas questões aí, mas assim, que vem, numa escalada, ela vem mesmo a violência, via de regra. Entendi. E por que grande parte das mulheres não denunciam, assim, quando há até agressão física, etc? Vergonha, não, né? Vergonha? Vergonha e também pela própria dependência. A dependência emocional. Às vezes ela não consegue se ver sem o marido, ainda que esteja vivendo da forma como ela está. Mas ela se acha extremamente dependente dele e ela acha que sem ele ela não vai conseguir ficar. Aí, em paralelo, vem a desculpa do financeiro. Eu não posso me separar, porque se eu me separar, eu não consigo me sustentar. Mas eu também acredito, Flávia, que os filhos têm um bom peso nisso tudo. Então, é lógico que influencia, né? Porque toda decisão, né, do divórcio, sim, você tem que amadurecer. É um período difícil amadurecer a decisão do divórcio, mas também é uma decisão que tem que ser um pouco egoísta. Ninguém sabe o que a pessoa está passando. Então, só o casal pode decidir sobre o casamento. Não é uma decisão de terceiros. E nem deve se pensar em terceiros nesse momento. E repito aqui uma coisa que eu falei da outra vez. Pais infelizes não criam filhos felizes. Sim, então, eu acho que isso também é muito importante, porque no momento do divórcio, se chegou no momento da mulher estar amadurecendo a decisão do divórcio por conta disso, é porque para os filhos também já não tá bom. Exatamente. Então, é melhor tirar o filho desse ambiente tóxico do que criar ele lá dentro. E o contato vai continuar. Não estou falando isso para afastar a criança de pai ou de mãe de forma alguma. Eu acho que é importante que a criança cresça com a presença de ambos. Mas, de repente, não no mesmo ambiente. Porque o ambiente tóxico faz mal para a criança também. Sim, com certeza. Tá certo. E, Cris, como que foi a reconstrução da sua vida depois? Na verdade, eu estou em fase. Ainda está em fase. Ainda em fase. Que foi recente, né? Você falou, sim, 2024. Muito recente, não é isso, né? 2024? Não. Foi 26 já. Foi 26? Já. A separação de fato. O início o início começou janeiro de 25 e foi até janeiro de 26. Então tá bem recente. Então a gente ainda está, sabe, tentando voltar a viver. E você já tem um planejamento na cabeça, né? Quando você consegue falar assim, olha,
ok, me livrei. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, na minha cabeça é um planejamento, eu vou fazer isso, e tal data eu vou estar nesse patamar. Mas como eu te disse, eu sou uma pessoa que eu estou à frente de várias outras que não teve a mesma oportunidade que eu, né? E isso é para outras mulheres que não teve a mesma atitude que eu tive, é muito mais difícil. Mas eu até caio. O que eu não me permito é ficar no chão, né? Então, estou me reconstruindo e vou ficar muito bem. É isso. Maravilha. Por isso que eu falei da coragem dela, é super recente. É muito recente. Um mês. Certo. É uma questão de um mês e apesar dela falar que ainda está se reconstruindo, tentando voltar a viver, ela não está ainda acreditando na força que ela tem. E da volta por cima que ela foi capaz de dar. Sim. E assim vai progredindo a cada dia, um dia por vez, né, agora. Sim. Nessa reconstrução. Mas você tá de parabéns. Obrigada. Nova vida. Vai ficar bem melhor, né? Sim. Muito melhor. Já está. Com certeza. E tem muitas mulheres também que não sabem, a gente falou aqui, né, do psicológico, mas da esfera econômica. Na separação, a mulher tem direito a uma pensão e tem direito aos bens? Porque isso é muito importante, acho que tocar no assunto, porque muitas mulheres, a gente estava até falando antes aqui, né, que minha mãe foi uma delas no passado, né, mas se eu separar ele vai ficar com tudo, porque é dele, falava assim, é dele, ele que trabalhou. Isso aí, eu tenho lá relatos, né, porque eu ouvia quando era criança. Então, mas na verdade, é dele mesmo, porque está no nome dele, ou não? Se casou com separação total de bens, o que é muito difícil hoje em dia, pode ser só dele sim. Agora, na comunhão parcial de bens, o que foi adquirido na constância do casamento é dos dois e ponto. Ah, porque ela ficou em casa a vida inteira. Como se não tivesse trabalho em casa, né? Porque ela ficou em casa para cuidar dos filhos, para lavar roupa, para passar roupa, para fazer comida, para organizar a vida da família inteira. E isso tem valor. E ela tem direito sim, mas ele também quer fazer ela acreditar que ela não tem direito a nada. Ah, quer separar? Separa, você vai ficar sem nada, porque isso daqui tudo é meu. É uma frase clássica. Mas ela tem direito sim, metade do que foi adquirido na constância do casamento é dela. Ah, ele colocou bens em nome da empresa, então vamos lá buscar. Porque ou coloca bens em nome da empresa, ou no nome da mãe. Isso tudo é manipulação. É um negócio jurídico nulo isso. É uma fraude. Então não adianta querer enganar. A gente busca e a gente vai achar. E vai partilhar sim. O homem proíbe a mulher de trabalhar. Ou ela ficou só cuidando de casa, como ele diz, ficou sem fazer nada em casa, como eles dizem, e ela precisa de um tempo para se recuperar e para se recolocar no mercado. Então, pode pedir pensão para a ex-esposa também tem direito à pensão. Óbvio, é uma pensão mais limitada, mas é para a mulher se recolocar só no mercado de trabalho. Ela precisa desse respiro, ela precisa desse apoio durante um tempo, porque afinal de contas, o marido cresceu, virou diretor lá da multinacional, porque era ela que estava na retaguarda lá, cuidando de todo o resto, enquanto ele estava estudando e trabalhando para crescer financeiramente. Com certeza, a união que a gente falou no início, exato, né? É a parceria. A parceria, senão não tem jeito. Se não for a união, né? E aí, então, tem sim, a mulher pode pedir pensão, sim. Maravilha. E a Lei Maria da Penha funciona mesmo? Como que é? Porque muitos falam assim, o que é a Maria da Penha, Lei Maria da Penha? Olha só, esse ano a gente completa 20 anos de Lei Maria da Penha, né? Nós temos a terceira melhor lei de proteção à mulher do mundo e, em contrapartida, nós somos o 5º país que mais mata a mulher no mundo. Então parece que a conta não fecha, né? Estatisticamente não combina. A gente evoluiu bastante. Eu acho que a própria Lei Maria da Penha também vem evoluindo bastante, embora a gente esteja muito longe do ideal.
Hoje, os nossos números são, assim, alarmantes. Em 2024, 50 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no mundo. 50 mil mulheres. São muitas vidas que foram embora pelo simples fato de ser mulher, que é a violência de gênero. Matou porque ela é mulher. Ela morreu por ser mulher. Então, só uma lei rígida, só uma lei eficiente não basta. Eu acho que é um conjunto de atitudes de conscientização, de evolução cultural, de tudo que a gente tem que ter, inclusive de apoio à vítima e apoio ao agressor antes dele de fato cometer uma agressão. Só que para isso ele também tem que querer ser ajudado. Tem projetos hoje que acolhem homens agressores. E muitas vezes dá certo. Muitas vezes. Quem quer melhorar? Mas tem que querer e tem que se esforçar. Quando ele quer mudar, né? Sim. Então, tem alguns projetos que são super bacanas. Tem projetos, nesses projetos você tem palestras com psicólogos, advogados, juízes, até o doutor Mário, que é o juiz da Vara da Violência Doméstica em São Bernardo. Já estava assistindo uma palestra dele e ele falou que um homem falou para ele num projeto desse: o senhor acabou com a minha vida quando você me tirou de casa. Ele falou: eu não acabei com a sua vida. Eu te dei a chance de você pensar, porque se você ficasse na sua casa, você ia matar sua mulher e você ia acabar com a sua vida. Porque você estaria preso. E isso é uma verdade. O homem, quando ele é afastado do lar, é para ele não acabar com a vida dele e da mulher. Porque vão as duas. A família inteira, né? Exato. Porque os filhos vão ficar com quem? Sim. Os filhos Você perdem acaba a com os mãe e o filhos. pai ao mesmo tempo. Tem até uma ONG que chama Filhos do Feminicídio, Nossa. que é para acolher essas crianças. É muito triste. A criança perde a mãe e o pai ao mesmo tempo. E da pior forma possível. Além de toda a família. Todo mundo que tá em volta, né? Os pais, mães, os avós, né? Todo mundo os filhos, sofre. os pais, todo mundo. É muito triste. É muito triste. E parece que o homem agressor, obcecado por esse poder e esse mando sobre a mulher, ele não pensa que ele vai se prejudicar também. Você viu o caso de Goiânia? Que o homem matou os 2 filhos para punir e se matou para punir a mulher? O desejo dele de punir a mulher superou o amor que ele sente pelos filhos. Olha que loucura, o mundo tá doente. Sim. Complicadíssimo. Nossa, eu fiquei muito triste. Cada mulher que morre nesse país, parece que leva um pedaço de mim, porque eu fico triste de verdade. Agora, esse caso, em especial, me deixou abalada. É bem complicado, né? Tem uma questão também, acho que até machista, né? Às vezes o homem pode tudo. Então o homem pode trair, mas a mulher não pode, né? Então tem muita gente assim, né? Então, às vezes você tá numa roda assim, né? E o homem chega: nossa, eu tô com uma amante agora. Tá bom, mas e se sua mulher arrumar um amante? Você é louco? Você para na hora. Ah, mas você pode? Pois é. Né? Uma coisa absurda, né? E a mesma coisa fizeram com essa mulher que já estava sofrendo a morte dos 2 filhos no enterro do filho dela. Começaram a xingar ela porque ela tinha acabado com a família dela porque ela tinha traído o marido. Ainda que tivesse traído o marido, e não foi isso que aconteceu, porque ela já estava separada dele há 5 meses. Isso aí na imprensa não divulgou. Então, eu não e tava acabaram sabendo. com eu só fiquei ela. sabendo por Acabaram com ela ainda que ela tivesse traído o marido dela. Ele tem direito de matar os 2 filhos. Ou seja, nem foi traição. Mas mesmo se Não tivesse foi, traição, exato, nada. exato. E se fosse o homem que tivesse traído, será que ele teria esse mesmo tratamento? Porque ela velório, foi né? assim, ó, achincalhada no pior momento da vida dela. Ninguém respeitou a dor dela como mãe, como mulher. É complicado. Aí um machismo. verdadeiro machismo mesmo. É o porque- machismo. porque assim, né? Né? A primeira coisa é assim, né? Não, mas você tá traindo a sua esposa? Tá. Sua namorada? Tá. Mas e se ela trair? Pois é. Não, tá doido? É, Né? Isso aí é uma boa pegadinha, né? Quando a gente fala isso aí. exatamente. Não, peraí. Então, e nesse caso, né? Nem traição Ainda, e assim, até hoje, e por muito tempo a gente ainda vai ter esse pensamento de que o homem pode tudo e a mulher
pode mais ou menos. A mulher tem um limite. Haja visto que o jogador de futebol falou esses dias em rede nacional. Ah, mas também colocaram uma juíza mulher para apitar um jogo desse porte. Em rede nacional. É bem complicado. Né? Não quero aqui fazer um juízo de valor, não com relação a ele, mas um homem que pensa assim, como que ele age dentro da casa dele? Se você pensar que só em 1979, recente, uma criança, né, que é o ano que eu nasci, jovenzinha. Eu tenho um pouquinho mais. Que a mulher teve a permissão para jogar futebol, em 1979. Então, ainda vai existir essa diferença por muito tempo. E eu acho que esse trabalho de conscientização, de evolução cultural, para essa diferença diminuir, cabe a todos nós. Não é uma luta só das mulheres. A gente precisa dos homens junto com a gente. Saiam da mesa dos escarnecedores, como dizem, né? Acabou essa história de um homem falar, eu bati na minha mulher e sentar na mesa de um bar e você dar risada. É doido. E quanto não acontece isso ainda? Né? Quanto a violência não vira piada na mesa do bar? E não pode. Acabou. Né? Tem que acabar. Simples discussão, né? A gente já fica... Sabe, já é meio complicado, né? Sei lá, quem passou por isso, né? Já fica, ruim, né? É meio, sei lá, meio complicado. E tem também, né, doutora, tem um Disque Denúncia, né? Que é 180. Isso. E como que deve ser feito isso aí? No momento da violência... Quando a violência é iminente, está acontecendo, 190 Polícia Militar, tá? Quando você vê uma mulher que está em situação de violência e você quer ajudar, você faça uma denúncia para 180. Em ambos os casos vai ser sigilo. Pode ser outra pessoa. Pode ser outra pessoa. 180, ele vai dar um suporte para a mulher vítima de violência um pouco maior, é multidisciplinar, vai orientar, vai mostrar para aquela mulher onde ela pode ir, no bairro dela ou na comarca que ela está, no centro de atendimento à mulher vítima de violência. Nas casas de acolhimento. Sim, nas casas de acolhimento, psicólogos, então... Porque é muito difícil a mulher sair sozinha, ela precisa de ajuda. Então, o 180 é um excelente caminho. Legal. Porém, muitas vezes você vai fazer a denúncia e quando chegarem lá, ela vai falar que não. Que ela não está sofrendo uma violência. Né? Mas não tem problema. Insista, não desista dessa mulher. Que um dia você pode não ouvir, mas ela está morta dentro de casa. Tem que ir. Né? Então, eu não durmo com esse peso. É o menor sinal. 180. Maravilha. E você falou, né, que o álcool agregava muito aí. O álcool e a droga, ele afeta muito? Ele deixa o homem mais doente, assim, para um eventual feminicídio ou uma violência mesmo doméstica? Afeta muito. Porque eu acho que o álcool, ele aflora o que a pessoa está sentindo. Então, se ele já é agressivo, tanto o álcool quanto a droga, se ele já é agressivo, vai florescer aquilo que está dentro dele, vai virar um monstro aquilo que está dentro dele. E aí é onde vem essas explosões, né? Certo. E aí no dia seguinte, como a Cris falou, acorda, nossa, tá tudo bem, você me perdoa? Cordeirinho, né? E assim... Não discute com bêbado. Sai de perto, vai viver sua vida. No dia seguinte, quando vier falar, ai, nossa, me perdoa. Não vou te perdoar. Senta aí pra gente conversar. Vamos falar então sobre o que você fez ontem? E aí, fazer também com que ele tenha essa consciência. Chegou um ponto no meu relacionamento que no dia seguinte eu falava, você fez isso, 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 isso. Não. Falei, então vou passar a gravar, filmar, para eu te mostrar a pessoa que você se transforma. E eu comecei a filmar, a gravar e mostrava. Você tá vendo no que você se transforma? Só que enquanto a pessoa não entender que precisa de ajuda, não vai adiantar. Nada do que você faça vai adiantar. Não, mas eu não sou alcoólatra.
Não, se eu quiser falar, se eu não quiser beber, eu não bebo. Mas quando bebe, você vira outra pessoa. E aí você não bebe tanto de segunda a sexta, mas você passa a beber todos os dias. Todos os dias tem uma latinha dentro do carro. Passa na padaria, passa no bar da esquina, passa no posto. Todos os dias tem um motivo para aquela cerveja. E de uma vai para duas, e depois no outro dia 3. Você é um dependente. Só que se a pessoa não entender, e aí eu passei a gravar e eu avisei, olha, eu vou gravar para você ver. Chegou a um ponto assim tão absurdo de no momento da gravação eu falar, onde você deixou seu carro? Que carro? Não, quando eu cheguei você não estava. Minha vaga fica atrás da tua. Se você está perguntando de onde está o meu carro, eu te pergunto, onde está o teu carro? Porque se você... Não, então você amassou o meu carro. Colocou na vaga diferente. O que aconteceu? Não, não sei onde eu deixei. A que ponto chega? E no outro dia, olha, só veja isso daqui. Entende? Só que ainda assim a pessoa não... Se ela não souber que ela precisa de ajuda, se ela não tiver essa consciência, vai continuar do mesmo jeito. Que coisa, hein? Vamos falar sobre a importância da denúncia? Vamos. 80% das mulheres vítimas de feminicídio nunca registraram um boletim de ocorrência. Claro, guardadas as exceções, né, que sempre existem, a violência nunca começa no feminicídio. Pode ter uma ou outra exceção. Então, por exemplo, morre uma mulher vítima de feminicídio e ela já tinha medida protetiva. Aí fala, medida protetiva não adianta. Adianta, ela ajuda. Ela pode inibir. Mas, às vezes, aquele cara que está obcecado em matar a mulher, ele vai e mata mesmo assim. Porque ele está destinado a acabar com a vida dela e com a dele. Para ele, não tem mais nada a perder. Mas tantas outras que fizeram e que foram ajudadas pela medida protetiva. Porque o crime que está na Lei Maria da Penha é de descumprimento de medida protetiva. Então, descumpriu... A pessoa vai presa mesmo. Presa na hora. Vai presa. Na hora. Então, você não pode estar no mesmo lugar que a mulher está... Não pode chegar a 200 metros. Se o homem está no lugar, a mulher chega, ele tem que sair. E também a mulher não tem que ir para usar a Lei Maria da Penha como ferramenta para infernizar o homem, que eu também acho isso muito errado. E eu acho que isso acaba com a luta que a gente tem uma vida inteira pelos direitos das mulheres. A mulher que usa a Lei Maria da Penha em benefício próprio, eu acho que é um desrespeito com as mulheres que de fato precisam. É sempre tá? as exceções. Isso né? tem que sempre ser dito. Isso tem que ser dito também. Tem gente que denuncia Exato. indevidamente, né? Muita gente. Muita gente. Eu pensei que seria uma exceção, mas não é exceção. Não. Tem muita gente. Uma vez até estava conversando com uma escrivã antiga já de uma DDM e eu perguntei isso para ela. Ela falou, olha, não tenho essa estatística geral, mas eu vou te dizer que aqui, nessa delegacia, 50%. Mas não dá para perceber, será? Dá. Tem os sinais, Dá, todas mas essas... a polícia não pode deixar de fazer ocorrência. Sim, eles são obrigados. Tem outra situação, né? Hoje você pode pedir a medida protetiva através do computador. Tá. Entendeu? Tem a delegacia eletrônica, que inclusive funciona muito bem. Funciona muito bem. Inclusive, em caso de violência doméstica, você pode anexar fotos e tudo ali no boletim de ocorrência. Passa uma meia hora, você vai receber uma ligação de um delegado de polícia para pegar o seu depoimento de novo, ver se você está correndo risco, se o agressor está perto de você e tudo isso. E no boletim de ocorrência você escreve se a delegacia pode entrar em contato com você por telefone, pelo WhatsApp. Então, quem não consegue ali falar no telefone porque o agressor está perto, coloca que é só o WhatsApp. Sim. Super funciona. O sistema, assim, para você fazer o boletim de ocorrência, ele é super intuitivo e fácil. E a denúncia salva vidas, sim.
Sim, eu não tô te falando que essas mulheres pecaram porque não fizeram, por isso morreram. Não tô falando isso. Mas é importante que exista denúncia. É importante tentar inibir ou coibir a ação desse agressor de alguma forma. Porque se ele foi com a medida protetiva e tudo, imagina 100. Então, o homem que está obcecado em acabar com a vida da mulher e com a dele, ele vai fazer. E não vai ter medida protetiva que segure. Mas tem muito homem que acaba inibindo e retrai a agressão e salva a vida da mulher. Então é nisso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar nas mulheres que morreram e que tinham protetiva. E que a protetiva não salvou. Né? A gente tem que pensar, porque as mulheres que fizeram protetiva e a protetiva funcionou, nunca vão virar estatística. A gente não sabe. Com certeza. Né? Mas tem muita mulher já se livra diariamente aí dos agressores por conta da medida protetiva. Eu acho que a maioria dos homens, né, quando tem a protetiva, opa, eu vou preso, vou e lá assim, dentro, né? E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o descumprimento da medida protetiva é cana. Então, aí... Né? Então, inibe sim. Com certeza. Então, maravilha. E aspectos, assim, culturais e religiosos também atrapalham na separação, no divórcio? Muito. Primeiro que a gente já vem de uma cultura extremamente machista, que eu estava falando agora, a linha do tempo da conquista das mulheres, ela é muito recente, né? A gente não está falando lá da Idade da Pedra 300 anos atrás. Não, a gente fala de 50 anos atrás. Até 1977, a mulher, o casamento era indissolúvel, a mulher não podia separar. De jeito nenhum. Depois, ela só podia separar se o homem concordasse. Só em 2002 que o direito ao divórcio foi potestativo. Não precisa do outro para separar. Muito recente também. 24 anos. Até 24 anos atrás, a mulher precisava da autorização do marido para separar. Então, a gente vem ainda, né, numa cultura muito machista, um patriarcado ainda muito forte, muito dominante. Então, eu acho que a gente ainda vai colher os frutos dessa cultura machista por muito tempo. E a mudança é gradativa e virá só ao longo aí das próximas décadas, ainda sendo um pouco... olhando de uma forma mais leve, assim, da situação, né? Sendo otimista. Mas os pais que têm que educarem, não é isso? Então, aí os pais têm que educar o homem a tratar uma mulher e a educar uma filha a não suportar uma agressão de um homem. E é engraçado que, geralmente, numa grande proporção, o agressor vem de família de agressores. E quem vem de família de agressores vai para o 880. Ou vira um agressor igual o pai, ou vai ser o oposto na sua vida enquanto pai. O que conheço uma pessoa assim. Que a gente estava falando agora há pouco, inclusive, né, antes de começar. E isso é maravilhoso. É você olhar para trás e falar, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então, comigo vai ser diferente. E eu acho que hoje, até a gente estava comentando isso, né? A relação que a gente tem com os filhos, a abertura que a gente tem com os filhos, a gente conversa com os filhos sobre todos os assuntos. Antes, um pai não falava eu te amo para um filho, né? Hoje a gente fala toda hora. Eu acho que, então, já vem os sinais de uma evolução aí cultural, mas a gente está muito longe ainda do ideal. E a parte religiosa também impede muitas vezes a mulher de sair do ciclo da violência, porque ela acha que pela crença dela, pelos valores dela, ela não pode se separar. De fato, ninguém casa para separar. Mas ninguém está obrigado, está condenado a viver o resto da vida com ninguém. Totalmente infeliz. Sim. Né? A religião mostra pra gente ficar feliz, né? E se é pra falar em pecado, pecado é a violência com a mulher, a violência com o seu parceiro, com a sua parceira ali dentro do casamento, dentro da sua casa, a violência com seus filhos. Isso sim é pecado, né? Mas assim, a gente tem que respeitar, a gente orienta, a gente conversa, e é uma luta mesmo, é uma briga até com a própria vítima, né? Pra gente tentar resgatar ela desse ciclo de violência. Bem complicado. Bom, mas na religião, né, Jesus falou assim, né, ame o seu próximo como ama a si mesmo. Você vai se bater?
Você Não. vai falar emocionalmente para você? Então não. Então, se a gente está falando de religião, né? Sim, Eu acho que sim. né, foi o maior de todos, Jesus Cristo. Se ele falou isso, então, se ele tivesse nascido agora, com certeza ele falaria: tá mal para você? Vai embora. Né? É o que eu te falei, né? Num ponto assim, que eu acho que é incrível, né? Quando a frase amai o próximo como a si mesmo, primeiro você tem que se amar, para depois você amar o outro. Sim. Né? E aí, no meu ponto de vista, a falha tá aí. Eu amo tanto o outro que eu esqueço de me amar. Então, eu me submeto a tudo que o outro quer. Sabe? Então, o ponto realmente é esse. Primeiro você tem que se amar de uma forma tão incondicional para que você ame o próximo e entenda que qual é o limite do próximo. Porque se eu me amo de verdade, eu vou ter o limite. Opa, você não pode passar da minha régua. Passou, você não me serve. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu acho também que é o amor próprio que ajuda a mulher a sair disso. Exatamente. É isso. Sabe? Mas como o homem, esse relacionamento tóxico vem minando a autoestima da mulher, ela não se admira mais. E ele faz isso com ela, porque aí ela fica lá embaixo, ele fica lá em cima. Eu não sou nada, mas olha ele como ele é incrível. Te coloca a autoestima lá embaixo. Né? E é a submissão que ele quer. Ele tem prazer em ver a mulher submissa dessa forma. Legal, entendi. A gente estava falando, né, que com todas essas conquistas das mulheres, né, tem subido aí os casos, né, porque o homem não aceita. Como que é isso? Então o homem não aceita a progressão das mulheres, é isso? Então, eu vi até um jornalista falando esses dias, eu não vou me recordar o nome dele, eu achei que ele fez uma colocação incrível. A gente está vivendo num momento perigoso, porque é justamente essa virada de chave, né? A mulher está passando a ser independente, mostrando essa independência para o homem e não está mais se submetendo ao controle do homem. E antes sempre foi assim, a mulher era controlada pelo homem. E agora, nessa virada de chave, que parece que as coisas estão aumentando a cada dia, o número de violência, de feminicídio, enfim, é porque os homens não estão aceitando essa mudança da mulher, eles não estão aceitando essa independência da mulher. E aí, mexe com o pior que tem lá dentro deles. E ele acaba com a vida dela e com a dele. Então, eu acho, os números são alarmantes. Se você pegar os últimos meses, estatisticamente, morre uma mulher a cada 7 horas aqui no Brasil. E esses dias foi... É triste hoje a gente falar, né? A gente não tem... Como que a gente comemora um Dia das Mulheres com esses números que fazem parte da nossa rotina? Hoje você liga um jornal, todo dia você vê uma notícia de uma mulher morta. Pelo fato de ser mulher. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir. Eu acho que precisa evoluir em tudo. Não é só a educação, não é só a lei, não é só a aplicação da lei, não é só a justiça, é tudo. É cultural. Eu acho que todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte da forma como pode. A justiça também tem que fazer a parte dela. A aplicação da lei é fundamental. Porque não importa o quanto é o castigo, mas a certeza dele, né? Já dizia Beccaria, um grande penalista. E é uma verdade. Não importa a severidade do castigo, mas tem que ter a certeza que ele vai ser castigado. E hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma política da despenalização. Ninguém fica preso. Para ser preso... então matou. Então agora você vai ficar preso. Não precisa esperar matar para ficar preso. O stalking antecede. O stalking é a perseguição. Ele antecede o feminicídio. Quase sempre.
O stalking hoje é uma lei recente, mas ele é um crime condicionado à representação. Então, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Ele só vai virar um inquérito policial se a mulher depois voltar lá na delegacia e falar assim, ó, eu pensei, eu quero representar. Aí, ele vai virar um inquérito. E o stalking acaba com a mulher, é de enlouquecer. A perseguição é de enlouquecer. Onde você tá, você acha que você está sendo observada. E às vezes está mesmo. De marcar placa de carro de amiga, placa de não sei o quê, para saber onde você tá, colocar coisa no carro. Nossa, até rastreador no carro? Rastreador. Nossa, E agora tem loucura, rastreador que parece um botão, né? E coloca rastreador, e aí, de repente, onde a mulher tá, esse homem aparece, onde ela tá, ele aparece. Isso é enlouquecedor, esse crime acaba com a mulher. Só que aí eu devo discordar dessa parte da redação aí do legislador, que tornou o stalking um crime condicionado à representação. E não deveria. Deveria ser um crime de ação penal pública, assim como a grande maioria é. Tinha que ter mais... ele tinha que ser tratado com mais seriedade, eu acho, o stalking, porque ele é muito comum, ele antecede mesmo o feminicídio e a agressão, né? Complicado. Inclusive, essa sentença que eu falei, um dos crimes que ele foi condenado foi pela perseguição. Nossa, que coisa, hein? Complicado. Bom, pelas conquistas das mulheres, eu queria falar uma coisinha, vou falar naquela câmera ali. Bom, parabéns a todas as mulheres da CPA Prime Contabilidade, que hoje são a maioria. E você sabe que tem departamentos que só tem mulheres, né? Muito financeiro, o marketing, né? E as mulheres, né, conquistaram sim, né? Hoje é bem maior o número de mulheres do que de homens no nosso quadro de funcionários, né? E também eu lembrei de 2 podcasts que eu fiz aqui, vou ter que falar, né, de 2 guerreiras que montaram suas empresas, uma no setor de TI, que era um setor muitíssimo de homens machistas. E as 2 montaram lá, Cris, ó, show de bola, viu? Montaram e hoje estão, né, estão voando. E a outra, uma assessora de imprensa, né, que montou uma assessoria de imprensa para jogadores, estão também lá em cima, que era um setor unicamente de homens. E elas estão voando, né? Estão voando. Parabéns a vocês aí, empreendedoras. E a você também, muito que está obrigada. voando aí, né? Ajudando a todas as mulheres do Brasil. É isso. E parabéns a você por ter essa consciência de ter uma maioria mulher dentro da sua empresa. Você sabe que só em 2021 que veio a lei que determinou a igualdade salarial para as mulheres. Olha só como a gente está falando, são 5 anos absurdo, só, gente. Né? A lei ainda é uma nenê. E a gente está aqui, né, falando desse assunto que é tão importante. Não, que absurdo. Se você faz a mesma coisa, você tem que ganhar o mesmo. Não tem, isso é uma coisa... Nossa. E aí é isso. Eu também queria deixar aqui um recado. Homens, parem de matar as mulheres. Vocês acabam com a vida delas e com a de vocês. Acabam com a vida dos seus filhos. Pensem, se tratem, procurem um psiquiatra, procurem um psicólogo antes de cometer uma loucura dessa. E as mulheres, eu também tenho um recadinho para elas. Manda. A mulher tem que estar onde ela quiser. A mulher pode apitar sim um jogo de futebol. Ela pode pilotar um avião. Ela pode estar nas Forças Aéreas. Ela pode estar onde ela quiser. E é isso. E a nossa luta está aí todo dia e tem que ser uma luta de todos nós. Com certeza. Quer deixar um recadinho, Cris? Queria que você desse um conselhinho também, um conselho. Já que você saiu há pouco tempo, dá um conselho para as mulheres e deixa um recadinho para elas também. Conselho, não sei se eu sou a melhor pessoa para dar um conselho, mas quando você se vê numa situação que não está legal, que está sendo... que você está sendo oprimida, que você está sendo colocada de lado, procure ajuda. Tem 180, uma amiga, um familiar, mas não permaneça nessa situação. Você vai encontrar muita gente
que gosta de você e quer ver você viva, né? Isso. Então, assim, e viva. Às vezes a Flávia fala que é uma coragem, né? E às vezes eu nem me sinto tão corajosa assim. Mas, como eu disse, eu caio, mas eu não me acostumo com o chão, né? Então, muita força, muita luz para todas essas mulheres. E assim, peça socorro, peça ajuda. Você viu que ela ainda não consegue se enxergar, né? Sim. Ela tá voltando ainda, mas ela teve a autoestima dela minada por tanto tempo que ela não consegue reconhecer a grandeza do ato dela. Tem que ter, sim, muita coragem de estar aqui, Com certeza. né? De falar para todo mundo, de se pôr como um exemplo. Você, sim, é um exemplo. É um exemplo de uma mulher que, apesar de tudo, superou e superou todos esses julgamentos que a mulher vítima de violência enfrenta e saiu do ciclo. E está procurando uma outra vida, e existe uma vida muito melhor fora desse ciclo de violência, e é isso que você está encontrando agora e que você vai encontrar. E você está buscando, você vai encontrar. Com E certeza. você está ajudando um monte de gente aí Eu espero. a ter essa força e tomar, ser feliz. e Tem que ser tomar feliz, essa tem que decisão. fazer o que gosta. É difícil, é o que eu falei. A mulher que está em situação de violência, ela precisa de uma rede de apoio. E a mulher que está fora do ciclo de violência, ela tem que ser a rede de apoio de alguém. Sim. Então, a gente tem que se unir para acolher essas mulheres vítimas. E eu tô aqui, e se eu conseguir ajudar cada mulher que eu ajudo, para mim é porque já valeu. Show de bola. Né? Cris, você é forte. É isso. Né? O importante é ser feliz. Né? A gente não tem que ficar preso a ninguém, não. Não. Né? A gente não foi feito para isso. Né? Eu acho que o grande criador aí, ele criou para nós para ser feliz e livre. Senão a gente vive numa jaula. E se os homens feliz não e com quem você quiser ficar. É isso aí. E se os homens não Acabou. estão conseguindo lidar com essa liberdade nossa, problema deles. Eles que vão para terapia deles, porque a gente quer viver nossa vida. Com certeza. E logo, logo você vai arrumar uma pessoa tão especial que você vai falar, nossa, pô, eu mereço. É isso. Mesmo. Pode ter certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje ela até acha que ela não merece nada, mas essa autoestima ainda vai voltar. Pô, com certeza, logo, logo. É isso aí. Dá uma consideração final. Eu acho que a consideração final é a coragem mesmo, né? Sejam fortes e corajosas. Vai para cima, luta para sair desse ciclo de violência, busca ajuda. Terapia é fundamental. É difícil sair sozinha. Você não é fraca porque você não consegue sair de um ciclo de violência. É muito difícil sair sozinha. Então vai buscar ajuda onde quer que seja, mas saia desse ciclo. Vai ter alguém pronto para te ajudar e te acolher assim que você estiver pronta para sair daí. Eu acho que essa é a consideração final. Tem um presentinho do Dia das Mulheres para vocês. Que delicadeza. Obrigado. E eu que agradeço. Obrigada. Que linda. Obrigada pela delicadeza. A gente merece mesmo, né, Com gente? certeza. Todas nós. Eu recebo em nome de todas nós, viu, gente? É isso aí. Doutora, deixe seus contatos aí para o pessoal entrar em contato, para as mulheres que estão passando, né? Vou deixar meu WhatsApp. Ajudar. É 011 96856 8868. Bom, maravilha. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Né, pela sua força, pela sua conquista aí. Poxa, a gente conhece há tanto tempo, que legal, né? É muito bom estar aqui. Melhor do que vir a primeira vez é voltar, né? Porque Com se voltou é certeza. porque foi bom. A primeira pessoa que volta, tá vendo? Tá vendo? E Parabéns. com um assunto tão importante. Obrigada mesmo, obrigada por abrir esse espaço e por dar voz às mulheres. Você, como um homem, dá voz às mulheres. É o que eu te falei, é uma luta que é de todos nós. Então a gente precisa dos homens também nessa luta junto com a gente. Obrigada pela força e por ceder esse espaço para a gente falar desse tema tão importante. Eu que agradeço. Bom, eu quero agradecer todo o público e eu gostaria que vocês compartilhassem, desse o link, pegasse lá os cortes e passasse por um maior número de pessoas. Principalmente quando você vê alguém sendo maltratado nos bares, nos restaurantes. Passe para essa pessoa. Quem sabe a pessoa pegue uma luz e
se conscientize que está sofrendo aí, né, um abuso e vai procurar uma ajuda necessária, né? Posso falar só mais uma coisa? Com certeza. Que é o sinal universal, né, da mulher que está sofrendo uma ameaça, uma agressão. É assim, aquele sinal. Como que é? Vamos lá, Assim, vamos fazer todo mundo junto. Vamos colocar naquela câmera então. Como que é? Fecha o dedão e abaixa os dedos. Tá vendo? É uma prisão aqui, ó. Tá, então vamos fazer mais uma vez. Para todo mundo. Fecha o dedão e abaixa os dedos. Esse é um protocolo mundial. Tá, então assim, se você vê alguém fazendo na rua, é sinal que... Precisa Intervenha, de fala, ajuda. oi, tudo bem? Você lembra de mim? A gente não precisa se colocar em risco para ajudar ninguém. Mas a gente tem outros meios de ajudar, né? E esse é um sinal universal, um protocolo universal de ajuda para a mulher que está sofrendo uma violência ali iminente. Então, às vezes, você vê uma mulher passando muito perto de um homem, ele está ameaçando ela, se você sair daqui eu vou te matar, a mulher passa por você, dá aquela cutucada, faz o sinal alguma coisa, sinal, já é um você já sinal de sabe que- alerta. Então isso Maravilha. também é muito importante. Poxa, ainda bem que você lembrou. Poxa, É. show! Verdade. É isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigado por esse episódio fantástico. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.